Olá, começa agora mais uma edição do programa Diálogos. Olá, no comando do Diálogos estamos eu, Gustavo Franco. E eu, Natália Bonatti. A partir de agora, você é nosso convidado para acompanhar a série de reportagens sobre leitura. Recebemos também José Carlos Tavares de Lira, jornalista por formação e incentivador da leitura na região metropolitana de Campinas. Seja bem-vindo, Tavares. Muito obrigada por aceitar o convite e também participar desse diálogo. Obrigado pela oportunidade. Para começar nosso bate-papo, vamos entender como está o panorama da leitura no Brasil e na região de Campinas. Quem traz as informações é o nosso repórter Vinícius Oliveira. No Brasil, 104,7 milhões são leitores, o que corresponde a 56% da população, aqueles que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. A estudante de psicologia Patrícia Maiolini lê em média 25 a 30 livros ao ano, uma paixão cultivada desde a infância. Bom, desde que eu era muito pequena, eu fui incentivada pela minha tia por parte de mãe. Ela lia histórias para mim, comprava muitos livros. Eu comecei a ter amor desde que eu era bem pequena. Eu tenho atualmente 18 anos, eu comecei a ler por volta dos 5, 6 anos na escola, mas eu já gostava de livros bem antes, porque a minha tia sempre incentivou isso, sempre arranjava alguma forma de ler para mim. Esse mês eu já li 3. Depende muito do mês. A paixão que Patrícia sente pelos livros é tão grande que a levou aos seus 18 anos publicar 2 contos na Bienal deste ano e já pensa nas suas próximas publicações. Era um grande sonho ir para a Bienal. Eu pensei que eu ia como leitora e eu fui pela primeira vez como leitora e escritora. Então foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. É algo que vai ficar na minha memória para sempre. É incrível. Não tem palavras suficientes para descrever como é fazer isso aos 18 anos. Eu não lancei só os 2 contos, eu tenho outros livros que eu estou procurando por editoras. Uma editora que é a que lançou os contos, ela pretende lançar o meu livro. Os fatores que mais influenciam na escolha de um livro são assunto ou tema, dicas de outras pessoas, pelo autor e dicas de professores. O doutor em educação Ezequiel Teodoro explica os fatores que essas influências sofrem. O gosto não é inato, o gosto é um produto, não é, dos contextos em que o sujeito realmente vive. Não é? Isso sofre interferência da família, interferência da igreja, interferência de outros contextos, não é, em que uma criança e um jovem frequenta. Não é? Consequentemente, eu acredito hoje que o gênero, o gosto das crianças que estão vindo aí, dada, na verdade, uma certa inocência da escola no direcionamento de gosto, no direcionamento de gêneros mais apurados, não é? Seguem muito a questão da cultura de massa. O número de bibliotecas na região metropolitana de Campinas não é nada animador. Apenas 23% das escolas, entre elas públicas e privadas, possuem bibliotecas. Sendo assim, a lei federal que prevê que todas as escolas tenham bibliotecas não é cumprida. Eu já fui secretário de Educação de Campinas e já fui secretário de Cultura de Campinas, etc., não é? Numa passagem rápida por esses cargos. Mas o que ficou evidente para mim é a necessidade de nós aumentarmos significativamente a rede de bibliotecas públicas em Campinas. Não é? Campinas tem 4 bibliotecas, não é? Uma biblioteca infantil e 3 bibliotecas públicas. Não é? Isso, para mim, é muito pouco para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Não é? E, veja bem, que a fonte é restrita. E nós sabemos também que não há programas, não é, de atualização desses acervos biblioteconômicos. Não é? Ainda para Ezequiel, é essencial pensar em Campinas uma biblioteca de grande porte para irradiar a cultura. Já houveram tentativas de estender esses acervos através de ônibus, biblioteca, mas de repente furou o pneu do ônibus e o pneu não foi consertado e a biblioteca parou. Né? Então eu acho que isso tem que ser visto seriamente. Nós temos que pensar numa biblioteca metropolitana, porque Campinas é centro de uma região metropolitana, não é? Pensar, na verdade, uma biblioteca de grande porte, não é? Que possa irradiar, não é? A cultura. E só a presença dela, a ostensividade dela numa comunidade, já é muito importante.
Tavares, você possui um projeto de incentivo à leitura. Você poderia explicar um pouquinho mais para o nosso telespectador? Olha, nasceu dentro do Rotary. Eu fui compor o Rotary em 2001, estava trabalhando, moro em Campinas, mas estava trabalhando em Sumaré. E percebi que se fazia muita coisa, enfim, muitas vezes fazia algo, enfim, extraordinário, comprava-se um equipamento para uma determinada entidade, que é importante, mas eu achei melhor propor ao grupo fazer algo de caráter permanente, que pudesse provocar uma mudança de postura, que pudesse transformar as pessoas. Aí fiz opção pela leitura, até pelo fato da gente ser da área da comunicação, e o grupo aceitou. Então, todo mundo, de certa forma, ajudou, mas eu acabei, enfim, liderando o movimento e encaminhando esse assunto. E como o projeto foi recebido pela comunidade? A adesão foi imediata ou teve resistência? Na cidade de Sumaré, propriamente, o que acontece? Tem uma boa biblioteca, tem uma biblioteca central, mas você tem uma cidade cortada por várias rodovias e com um povo que tem um poder aquisitivo, né, enfim, não tão elevado. Então, o que acontece? As pessoas, as crianças, os pais trabalhando, eles têm dificuldade de vir ao centro, não frequentam a biblioteca. Ela é boa, mas ela é insuficiente, ela não atende, né, às necessidades, levando em conta também a questão social. É muita criança na rua, enfim, eventualmente, em condições vulneráveis, né, por conta de crime organizado, enfim, da criminalidade. Então, o objetivo foi estabelecer um relacionamento com a direção das sociedades amigos de bairros e colocar os livros ali dentro, de forma a unir, a segurar essa meninada, não deixar na rua, deixar ali dentro daquele local, né, e que eles pudessem, enfim, ter contato com o livro. Então, assim, a proposta foi muito bem recebida nesse aspecto, né? Enfim, e era uma coisa simples, porque a gente precisa de uma prateleira agora. Evidentemente, você tocou num assunto importante. A direção da entidade, da Sociedade Amigo de Bairro, deve estar aberta, tem que estar aberta e tal, para participar conosco. Porque não adianta você levar o livro, sabe para quem não quer recebê-lo, né? Nós percebemos nas livrarias e bibliotecas que existem livros para agradar a todos os públicos. E na reportagem de Sofia Nardi, conhecemos mais sobre esse universo dos livros. Confira! Quando você pergunta para apaixonados por livros como eles começaram a se interessar pelo mundo da leitura, cada um tem uma história diferente para contar. Quando eu era criança, eu não era muito bom em conversar, em praticar esportes, brincar ou qualquer outra coisa que criança faz. Eu tinha que fazer alguma coisa com o tempo, eu comecei a ler. Isso aí é o caminho sem volta. Na minha casa todo mundo sempre leu bastante, assim, né? A minha irmã sempre leu muito e minhas tias também sempre liam bastante, sempre estavam falando de algum livro. Aí eu comecei assim. O número de leitores no Brasil cresceu 6 pontos percentuais entre 2011 e 2015, de acordo com a 4ª pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O levantamento, que tem abrangência nacional, mostra que 104,7 milhões de brasileiros são leitores. Isso quer dizer 56% da população. As desculpas mais usadas pelos não leitores são a falta de tempo e o fato de ler despertar o sono em muitas pessoas. Mas como incentivar alguém a se tornar um leitor? Se eu vou pensar como eu disponibilizo os livros para o meu filho, ele tem uma mesinha no quarto com muitos livros. E ele pode pegar esses livros da mesma forma como ele pega um brinquedo dentro do baú, né? E ele vê aquilo com nenhum tipo de obrigação. Eu tenho que perguntar que livro que ele gosta, do que ele gosta de assistir, já que ele não lê. Ele gosta de assistir filme de ação? Vamos pegar um livro que é pequeno, mas tenha muita coisa acontecendo. Que tem um monte de pontos clímax, entendeu? Porque ele vai querer ler. Não, mas ele gosta de filme de romance. Então deixa eu pegar um livro pequeno que tenha um romance que vai se desenvolvendo até o final do livro. E falando em filmes, eles também acabam incentivando muitas pessoas a lerem. Sagas como Harry Potter, O Senhor dos Anéis e Nárnia são alguns exemplos de livros que foram adaptados para as telonas. Tem vários filmes que saíram agora que as pessoas falam, nossa, esse filme é super legal, não sei o quê. E eu geralmente falo, não, tem o livro, eu já li. Aí a pessoa, não, agora eu vou ler e tal. Você acaba lendo com outros olhos, né? Porque o livro também tem mais detalhes que o filme não traz. Harry Potter é um tipo de história transmídia tão grande que abrange todas as idades, desde criança, adolescente, a jovem, adulto e até a terceira idade. Então, incentiva a leitura constantemente, porque tem uma formação desse tipo de cultura diferente. Mas você acha que só pode ser imerso no mundo da leitura por meio dos livros?
Se pensa assim, você precisa se atualizar. As histórias em quadrinhos e os mangás são um estilo de leitura diferentes que também são grandes incentivadores. Às vezes a pessoa pode ser, grande conhecedor de mangás, conhecer cada mangá publicado de um autor, mas não gostar de um livro ocidental. Então acho que ele abre uma porta diferente para a pessoa que não está habituada com aquela leitura tradicional da gente, que é o livro ali bonitinho, virar a página, começo, meio e fim, acabou. Então acho que eles são uma alternativa. Além desses outros dois tipos de leitura, também temos as fanfics. São ficções escritas por fãs, que criam um universo paralelo envolvendo os personagens de um livro, filme, série ou até mesmo pessoas reais como bandas, cantores e atores. Eu comecei a escrever a fanfic a partir dos 12 anos, continuei trabalhando com isso. Eu escrevi, assim, do Gorillaz, escrevi uma fanfic que tinha 450 páginas, assim, muitas continuações, sabe? Mas eu também já escrevi fanfic do Harry Potter, fanfic do Crepúsculo, fanfic de animes que eu assisto. As escolas, que deveriam ser as maiores incentivadoras da leitura, muitas vezes acabam afastando os jovens dos livros. O motivo é a obrigação da leitura de obras como forma de avaliação em algumas grades curriculares. Você tem uma mudança, né? Que acaba, de alguma maneira, com o passar dos anos, muitos desses alunos vão perdendo o gosto que inicialmente tinham, e às vezes isso pode ser fruto até da própria abordagem que o método de ensino de literatura de língua portuguesa impõe. Ter com quem conversar sobre um determinado livro também pode entusiasmar as pessoas a descobrirem o desenrolar de uma história. Isso pode ser feito tanto pessoalmente quanto pela internet, nos vários fóruns de debate que podem ser achados na rede. Eu tenho muitos amigos que a gente sempre troca, lê esse livro, vamos falar sobre esse. Eu tenho uma amiga, inclusive, que a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente se encontra, fala, tô lendo esse livro, você já leu? Não, lê, não sei o quê, a gente troca ideia, a gente até brinca que a gente tem um clubinho do livro, assim, meio paralelo, sabe? Já teve uma época que o Tumblr era a rede social que você fazia isso. Hoje em dia todo mundo tem grupo no WhatsApp ou no Facebook, as pessoas migraram um pouco de lá. Talvez no futuro seja outra rede social, mas no geral ele está no âmbito virtual, por causa que o mundo é muito grande e geralmente é difícil você achar uma pessoa que gosta da mesma coisa que você perto de você. Então a internet ela abre uma fronteira para você procurar as pessoas que gostam do mesmo que você a uma distância extraordinária. Filmes, quadrinhos, fanfics, não importa qual seja o incentivo, o importante é ler. E aos não leitores, deixamos um importante recado. Leia, tente ler, né? Se dê o direito de tentar, né? Se dê o direito de conhecer algo que pode te proporcionar experiências absolutamente ricas em vários âmbitos da nossa vida. Tavares, então, o que você planejou para atrair a atenção dos leitores? Olha, na verdade, nasceu com o objetivo de, enfim, tirar essa meninada da rua. Não foi planejado, não foi uma coisa assim, olha, né? Ao diagnóstico, que eu costumo dizer o seguinte, de diagnóstico, a sociedade brasileira está cansada. Todo mundo sabe o que tem que fazer no Brasil. O problema é sair da intenção e partir para a ação, né? Eu não sou um profissional especializado para dizer, olha, a gente incentiva assim o assado. O que eu tenho é a consciência de que é importante. Sem isso, você não vive. Sem isso, você vai ter grandes dificuldades ao longo da vida, né? Então, assim, eu costumo muito usar o meu caso. Eu, na infância, não li nada. Eu venho de uma família muito pobre. Interior do estado de São Paulo e roça, né? Enfim, não houve incentivo nenhum. Então, quando eu vejo a moça falar que a tia estimulou, que coisa bacana. Então, foi tão bem feito na infância que hoje ela está lançando livro, hoje está numa Bienal. Então, é isso. Quer dizer, essa questão, ela usou, enfim, a tia, e eu costumo falar dos pais. Terceirizaram, os pais terceirizaram demais para os professores. Os professores são os grandes responsáveis hoje, né, pela formação do caráter de toda a criançada. Não dá, é muita coisa. Então, o objetivo naquele momento, quando pensei, era fazer algo, né, repito, de caráter permanente, que pudesse fazer as pessoas, enfim, evoluírem, né, e unir essas pessoas, deixá-las, enfim, em algum local que elas pudessem estar resguardadas, né, da criminalidade, uma série de situações. Mas eu acho que, de certa forma, da forma como você me pergunta,
O que o Brasil precisa fazer é assim, óbvio, mais investimento em educação, sim, mas a gente precisa ir no ponto. Qual é o ponto? Precisamos de gente especializada para contar a história. Nós precisamos trabalhar o lúdico e tal. A molecada, enfim, gosta disso, né? É do encantamento, da forma de dizer, da forma de se expressar. Enfim, você mexer, provocar as crianças, né? Enfim, então esses professores são professores diferenciados, que devem ser preparados para cuidar da infância, porque é o primeiro contato, é ali que a coisa vai se desenvolver ou não, né? Se você for estimulada, sim. Se não for, então a dificuldade vai ser maior. O Brasil precisa de monitores. Enfim, uma coisa um pouco mais simples, mas monitores. Eu levo livros para a periferia, eu coloco os livros dentro de entidades, dentro de ONGs, dentro de escolas, né, em regiões periféricas onde não há nada, não há biblioteca nenhuma. Mas, se não tiver um professor ou alguém, um monitor que seja capaz de brincar, de provocar, de falar, vem aqui, deixa levar o livro embora, não tem problema nenhum, faz circular. Se essa pessoa não estiver ali, sabe, realmente, enfim, mata muito o projeto, prejudica muito o projeto, né? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que cuidar. Agora, vamos estimular como? Doação de livros, a gente tem que ter a capacidade do desprendimento. Todos nós temos coisas em casa, é incrível como a gente tem coisa em casa. Você vai guardando, daqui a pouco não tem onde guardar mais as coisas. Mas assim é no geral, é um consumismo total, né? Enfim, roupas, sapatos, não sei o quê, e também os livros encaixotados. Bom, para quê? Com que objetivo aquilo vai ficar lá anos e anos? Pô, distribui isso, faz, sabe? Enfim, troca, leva de presente, busca o sorriso da pessoa, né? Então, assim, tem N formas. O Brasil precisa cuidar disso de forma mais efetiva, mais direta. E durante a produção das nossas matérias, a gente percebeu que o índice de pessoas que leem por gosto cresceu. Mas, na sua opinião, por que as pessoas ainda não veem a leitura como lazer? Porque elas olham, e eu acho que isso vem dos pais, como obrigação. Quer dizer, há um conceito no Brasil que só deve ler quem estuda, não é verdade. Quer dizer, a pessoa que está dentro de casa, seja a vovó, seja a mamãe, enfim, precisa ler, porque o mundo é dinâmico, as coisas vão acontecendo, os golpes estão aí. Então, quanto mais você lê, maior a sua capacidade, né, de compreensão de como está a realidade, né, de você confrontar aquilo que está sendo falado pela televisão, que você está ouvindo pelo rádio, falar, pô, isso aqui eu preciso ter cuidado, saber se esse assunto é sério. Enfim, trocar um pouco mais. E também, a vida não é só na escola. A vida também, enfim, a vida social tem muita coisa lá. Aliás, né, grande parte da nossa vida acontece fora da escola. Então é muito ruim quando você não lê, quando você não está por dentro de absolutamente nada daquilo que foi lançado, e você está numa roda de amigos, você chega num local, enfim, várias pessoas conversando, alguém cita, faz uma citação e você, o que é isso? Sabe? Aquilo intimida você. Aquilo, eventualmente, você pode se sentir ridicularizado, menor, quando nós não devemos, né, nos sentir menor, né? Nós, enfim, a gente tem que viver em união, em comunhão, a gente entender o outro, ter a capacidade de compreensão para trocar. Então, isso é extremamente interessante. Aliás, dizem, para você ter uma ideia, no casamento que não deveria, sabe, falar de fidelidade, disso, daquilo, né? Deveria falar para o moço quando vai casar, você é capaz de conversar com essa moça aqui a vida inteira? E para ela também. Quer dizer, grande parte da vida a gente passa conversando. Agora, conversar é trocar, você me fala algo, eu vou falar algo. Enfim, a gente vai um provocando o outro no sentido de construir, né? No sentido de buscar esse entendimento, no sentido de buscar essa felicidade, né? Que seja plena. Enfim, isso é uma coisa muito do respeito. Então a leitura é fundamental para absolutamente tudo na vida, né? Muito bem, nós vamos continuar com o nosso bate-papo logo após a pausa. Continue ligado. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116.
Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Voltamos com diálogos, hoje falando sobre a leitura. E antes de encerrarmos, vamos acompanhar as dificuldades e alternativas que o leitor encontra na matéria de Gustavo Franco. Em uma lista dos 30 países onde mais se lê, o Brasil aparece em quase último lugar com uma média de 5 horas semanais. O topo do ranking ficou com a Índia, o segundo país mais populoso do mundo com quase 1 bilhão e 200 milhões de habitantes com 10 horas de leitura semanais. Mas há uma explicação para isso. Por que é caro o livro no Brasil em comparação, por exemplo, com a Argentina, com os Estados Unidos, com a Inglaterra e etc.? Porque as tiragens são pequenas. Quer dizer, quanto menores as tiragens, maior o preço. Quanto maior a tiragem, menor o preço. Então, como a população leitora muito reduzida, certamente que o custo dessa aquisição é alto para a população. O que de fato é verdade. Se compararmos o preço do livro no Brasil, Estados Unidos e Índia, utilizando o salário mínimo como referência, o preço de aquisição de um livro novo para o brasileiro é de 4% do seu salário, enquanto o norte-americano e o indiano podem encontrar o mesmo livro com um preço menor do que 1% do seu salário. O que você acha sobre o preço do livro no Brasil? Eu acho um absurdo de caro. Acho que é muito caro, podia ser um pouquinho mais barato para o pessoal pegar o gosto pela leitura, Existem livros que variam o preço, eu acho que tem tanto caro quanto barato, mas eu acho que não é todo mundo que tem acesso, mesmo quando o livro para alguns é mais em conta, então eu acho que poderia ser um pouco mais barato para todo mundo ter acesso. Eu acho caro. Você acha que isso é um fator determinante para ter o hábito de ler? Eu acho que isso dificulta, para quem não tem condições, dificulta bastante. Pode não ser o principal, mas ajuda. Eu criei o hábito de leitura porque eu recebi muito incentivo em casa e meu pai sempre falou, se você precisar de livro, eu vou dar um jeito de comprar para você. Então, eu não sei se isso aplica a mim, mas eu acho difícil pessoas que precisam se preocupar com outros gastos, gastar com o livro, mesmo que seja uma coisa tão importante, ler para pessoa. Ele pode usar as bibliotecas, ele pode pegar emprestado, hoje em dia tem intercâmbios de livros nas redes sociais, então eu acho que o preço sim atrapalha, mas cada vez mais a gente consegue artifícios para chegar até o livro ou ter acesso ao livro. O incentivo à leitura, que deveria começar em casa ou até mesmo nas escolas, não está tão presente na sociedade hoje em dia. De acordo com uma pesquisa do IBGE, cerca de 30% das escolas de Campinas não possuem biblioteca, mesmo sendo obrigatório. O que acontece é que isso acaba influenciando na decisão de manter um hábito literário. Soluções e incentivos para a leitura dos jovens não é algo que vemos com muita frequência. O que acaba funcionando são as iniciativas que os já leitores fazem para tentar incentivar os que ainda não têm esse costume. Eu promovi uma troca de livros uma vez pela internet, foi a única vez que eu fiz, que eu participei, mas eu achei muito bacana. Na verdade era uma corrente. Você mandava um livro para uma pessoa de qualquer lugar do Brasil, então você tinha que mandar pelo correio e tal, e aí você recebia livros de volta. Para mim é muito bom que eu envio os livros que eu já li, de repente até algum livro que já está aqui parado há muito tempo, que eu já li e não vou reler, e aí troco por alguma coisa que eu não li ainda. Então isso facilita, Isso já me faz não gastar tanto com livros e ainda assim ler livros diferentes e conhecer histórias diferentes. Uma solução ainda pouco usada é a leitura pelos e-books. Apesar de existir um aparelho destinado aos mesmos, qualquer pessoa pode adquirir um livro digital e ler em qualquer dispositivo que não seja necessariamente o e-reader. O e-book traz outras facilidades, como levar para qualquer lugar mais do que um livro, você poder viajar e levar, a facilidade de fazer anotações, reflexões, grifar, até procurar palavras no dicionário, que já o próprio e-reader ou os aplicativos que têm tablets celulares já ter
o dicionário incluso. Então acho que tem muita facilidade e isso é uma questão de costume, das pessoas se acostumarem com esse tipo de leitura. 2 clubes do livro se encontram no Iguatemi em datas alternadas pelo menos uma vez por mês. E ainda, nós podemos considerar que existem outras formas de se desenvolver o hábito da leitura, seja nos sebos, seja nas bibliotecas ou até mesmo trocando livros entre amigos. Ou seja, o leitor precisa de incentivo sim, mas é ele quem precisa dar o primeiro passo. Qualquer iniciativa ela é ótima. É claro que uma criança que ela tem essa atitude ou essa iniciativa da família ou dos pais de ler, ela vai ser um adulto leitor. O brasileiro ainda encontra dificuldades para ter o hábito de leitura, mas quem sabe, aos poucos, ele veja a leitura não como uma necessidade, como uma obrigação, mas sim como lazer. Tavares, na sua opinião e na sua experiência profissional, o que significa ter a leitura na vida das pessoas? Tudo, né, eu digo, porque, olha, vou pegar o meu exemplo. Meus avós não estudaram. Meus pais estudaram 2 anos. Eu e minha mulher temos curso superior. Minhas filhas têm 2 cursos de nível superior e falam 2, 3 idiomas. A mudança foi extraordinária. É incrível, né? Enfim, então, mas é uma coisa de geração a geração, né, que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu posso falar, sabe, isso é a grande experiência, isso foi aquilo de mais notável, sabe, que a minha família conseguiu fazer, né? Quando eu olho para minhas filhas, a liberdade que elas têm, a forma como se expressam, como encaram a vida, são preparadas, né? Enfim, são do mundo. Então, vale tudo. E você deu o exemplo da sua família, mas com o seu projeto você atingiu outras pessoas. Para você, como é saber que o seu projeto alcança outras crianças, outros jovens? Olha, eu fico imensamente satisfeito. Tem um caso, né, da cidade de Assis, interior de São Paulo. Eu fui convidado para falar um pouco sobre esse projeto e estou na escola, a hora que terminei de falar, enfim, um garoto se apresentou, devia estar com 12 anos, ele, o Caio, e falou assim, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode falar. Seu nome, Caio. Eu falei, o que você gostaria de falar? Ele falou, eu quero ser escritor. Aí eu falei, bom, se você quer, doutor, você vai ser, né? Eu vou te ajudar de alguma forma. Eu mando livros para ele, eu troco, né, algumas coisas com ele até hoje. E ele já editou lá o livro dele, já, enfim, o primeiro, e vem uma série agora. Então, valeu a pena, valeu tudo. Tem outro caso muito interessante, eu não vou citar a cidade, né, a pessoa, mas eu achei muito interessante porque eu levei, enfim, livros, a pessoa me pediu, me conheceu, me pediu. Eu encaminhei os livros para uma entidade que faz uma reinserção de moradores de rua. A pessoa atua nessa área, é uma moça, né? Eu achei ela, assim, bem comportada, aquele estilo, né? E, enfim, levei os livros. Aí, passado um tempo, ela escreveu para mim e falou assim, Natália Tavares, você que mexe com os livros, tem os livros aí, você não pode mandar alguns livros para mim? Eu falei, bom, o que você quer? Ela falou, eu queria 50 tons de cinza. Falei, tá bom, eu vejo para você. Aí consegui os 3 volumes e tal, fui, entreguei mais livros, né? Peguei os 3 ali, volumes dos 50 tons de cinza, botei no envelope, né? Para ninguém ver, aquela coisa toda. Ela pegou, deu aquela risadinha. Aí passado assim uns 15 dias, eu olhei o Facebook dela, a roupa estava diferente, a blusa estava assim, né? Enfim, uma coisa mais estampada, sabe? Legal. Aí mais uns 15 dias eu vi um namoradinho, mudou o status, né? Falei, nossa, valeu a pena. O livro provocando encantamento, né? É isso, né? É a felicidade. E quando eu vejo isso, e ela está super bem, né? Porque eu já fiz visitas à cidade outras vezes, eu acho que te dei a resposta, né? Sim, com certeza. Então eu quero agradecer por você ter participado desses diálogos e, é claro, desejar sucesso na continuidade do projeto. Eu que agradeço, mas olha, eu queria muito falar com vocês sobre, para você realizar algo, e vocês na condição de jornalistas, até para buscar o furo de reportagem, você precisa de 3 coisas, né? Você precisa sonhar, porque é sonhando que a gente consegue, sabe, trabalhar, enfim, realizar, transformar. Então você precisa buscar, mentalizar e trabalhar muito isso. Você precisa de iniciativa. Não basta a intenção, sabe? Sabe aquela coisa? Poderia ter ligado, poderia ter feito, poderia ter ido visitar minha mãe, minha avó. Não, você tem que ir, você tem que fazer. Então, é sonho, você tem que ter iniciativa e você precisa ter fé, precisa ter Deus contigo e tal, e acreditar que é possível realizar.
e você vai realizar, vai dar certo, tá bem? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Tavares. E você conferiu mais uma edição do Diálogos. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Obrigada pela audiência e continue acompanhando os diálogos aqui pelo YouTube. Até mais.